Que responsabilidade é pregar depois de uma música como essa, de os irmãos serem instruídos pela pregação fiel. E eu aprecio e agradeço aos irmãos a oração durante a mensagem. Responsabilidade grande que a gente tem. Meus amados irmãos, talvez uma das coisas que a gente tem certeza na vida, entre aspas, é maldição de mãe. Dizem que se alguém for para o deserto do Saara e a mamãe falar assim, leva um guarda-chuva, leva, porque vai ter problema. Outro lado é a bênção da esposa, né? Hoje eu saí de casa, né? Estava aquele solzinho lá, na Palavra da Vida, e eu coloquei só, né, esse suéterzinho aqui. Aí minha esposa falou, você não quer levar uma blusa? Né? E quando chegamos aqui, vim de carona com o Bird, aí aquele, né, tudo cinza, aquele frio, eu falei, está vendo? Uma bênção. E o texto que nós vamos ver, tem a ver com essas duas realidades, né? A partir de agora, começou com o pastor Davi na semana passada, as bênçãos e maldições, começando pelas maldições. Aqui nós temos nessa imagem, então, os dois montes. O Davi explicou muito bem sobre esse processo do que depois aconteceu lá no tempo de Josué, onde os montes simbolizavam a bênção e maldição. Gerizim, bênção, Ebal, maldição, e aquilo que o texto está orientando hoje, foi feito no tempo de Josué. Então aqui é uma foto arqueológica, né? Então naquela época o pessoal era bem moderno, assim, já construía prédio, já tinha uma engenharia poderosa, né? Brincadeira, isso é de hoje, né? No meio aqui, lá tinha a cidade de Siquém. O Monte Ebal é esse monte onde eles subiriam e declarariam tudo aquilo que nós vamos estudar hoje. Então, dos versículos 11 a 14, Moisés está dizendo, naquele dia vocês vão dividir as tribos, e em cada monte, no monte de Gerizim, o número de pessoas, o número de tribos, vai declarar as bênçãos. No Monte Ebal, as maldições. E aí então, nós vamos ver essas 12 maldições hoje pela manhã, que a gente pode colocar aí em pelo menos 5 categorias, tentando colocar em algo que dá para a gente lembrar aqui. Mas é muito interessante que alguns teólogos dizem que essas 12 maldições, elas podem ser consideradas para o povo de Israel tão valiosas, tão importantes, que poderiam ser equivalentes aos 10 mandamentos. E aquilo que o Davi fez na leitura aqui, era aquilo que deveria ser feito lá no dia do Monte Ebal, onde os levitas leriam a maldição, e o povo deveria concordar dizendo, quem fizer isso é maldito, e o povo todo diria amém. Também é muito interessante do ponto de vista ainda gramatical, que é usado um modo no texto original, que demonstra uma intencionalidade, algo habitual que está sendo proibido aqui. Então, de certa forma, está enfatizando uma culpa ativa, comprometida daquele transgressor. Aquele que vai fazer aquilo que vai ser considerado maldito, é alguém que deu um passo consciente e desejado de fazer aquele tipo de ação, de pecado. Então nós vamos nesta manhã olhar essas maldições. Eu coloquei aqui um texto lá de Deuteronômio capítulo 6, ele fala que essas palavras do livro de Deuteronômio deveria ser algo constantemente falado pelos pais aos filhos, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, em todos os momentos. O livro de Deuteronômio deveria ser parte da conversa dos pais, para colocar no coração dos filhos esses valores de Deus,
E particularmente está incluído também essas categorias aqui do capítulo 27. Então, nós podemos ver aqui, que agora quando Deus estabelece finalmente o texto da aliança, Ele vai fechar para o povo dizendo assim, olha gente, Moisés já orientou, já passou as leis, ele chama a atenção do povo dizendo assim, presta atenção agora, eu quero passar para vocês aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus acha importante. Vamos começar pelo negativo, pelas maldições, depois pelas bênçãos, Então, por isso que é muito importante a gente olhar e lembrar dessa realidade, que constantemente deve estar nos lábios do povo, a partir dos pais, e os filhos também valorizando isso, dizendo assim, é isso que eu creio, desde a minha meninice, é isso, eu entendo que andar longe dos padrões de Deus, vem sobre mim consequências negativas, e andar dentro do padrão de Deus, tem um círculo de segurança e proteção, porque é bênção de Deus. Certamente hoje, se você já começou o dia, dizendo assim, Senhor, me abençoa hoje, não é pecado, não é algo que você deve se culpar, não. O Salmo 67, versículo 1, ele diz, nessa oração do salmista, dizendo assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Então é legítimo pedir que Deus nos abençoe. No entanto, também a gente vai ver nesse texto que Deus está dizendo, olha, fique atento, para que também Deus não nos amaldiçoe, não pese a sua mão com consequências negativas sobre a nossa vida. Então vamos olhar aí então a primeira categoria, que tem a ver com adoração. O versículo 15 diz assim, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, ou abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. Então a declaração é que quem fizer isso é maldito, e o povo todo responderá, amém, é maldito. Então aqui nós podemos visualizar que Deus está dizendo para nós que Ele valoriza a adoração e que Ele quer que nós evitemos a adoração a falsos deuses, mesmo que seja, e a grande proibição que a gente deve levar em conta, ligado àquilo que Deus já tinha falado, olha, não adore outros deuses. Agora Ele está dizendo assim, nem de forma oculta. Ou seja, quando Deus dá uma ordem, não é simplesmente para a gente pensar assim, olha, eu estou fazendo, mas ninguém está vendo. Eu estou fazendo, mas é comigo aqui. E aqui está dizendo claramente que se alguém fizer essa imagem de fundição, ela é abominável ao Senhor. A imagem é algo que Deus não gostaria que fosse parte da adoração ali de outros deuses. E mesmo que coloque em lugar oculto, é maldito. Então, meus amados irmãos, o que nós devemos lembrar é que realmente em todo o livro de Deuteronômio, o foco é a adoração exclusiva a Deus. Nós devemos nos prostrar somente a Ele. Ninguém pode servir a dois senhores, assim Jesus disse no Novo Testamento. Então esse foco é que não deveria ser permitido no meio do povo de Israel, alguém que pudesse ter esse tipo de trabalho, alguém que faz imagem de escultura ou de fundição, obra de um artífice, e mesmo colocar ali no lugar oculto. O texto diz que é abominável ao Senhor. Essa palavra abominável, ela aparece muitas vezes ali no livro de Deuteronômio, e lá é descrito como algo que Deus detesta. Provérbios 3:32 diz assim, porque o Senhor detesta, abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade.
Um texto que a gente conhece muito, lá de Provérbios capítulo 6. 6 coisas o Senhor odeia, detesta, e a sétima, a sua alma detesta, é abominável ao Senhor. Então é isso que Deus está dizendo aqui. Essa maldição acontece, de que alguém que promova algo que vai desvirtuar o culto, que vai produzir uma idolatria, é algo que Deus abomina. E o povo deveria olhar para essa ordem de Deus e falar assim: é verdade, é maldito quem faz isso. É alguém que vai estimular uma idolatria no meio do povo, através dessas imagens. Então, isso é algo que a gente deve tomar muito cuidado. Quem são aquelas, no caso nosso aqui, a gente não pensa ali em imagens, em obra de artífice, né, de alguém que faz uma imagem de escultura, mas eu fico pensando nessa semana sobre esse texto, quem são aqueles que produzem ídolos na nossa vida? Eu sei que tem um conceito muito interessante, que é certo, chamado os ídolos do coração, que nós somos desafiados a investigar na nossa vida, se há algum ídolo no nosso coração. Mas, obviamente, quando a gente identificar esse ídolo, não é algo que a gente passivamente reconheça assim, eu já vi algumas pessoas falarem isso, mas esse é meu ídolo do coração, como se fosse algo que a gente meio que tolerasse. Eu sei que aquele é um ídolo para mim, e eu tolero, porque é o ídolo do meu coração. O texto está dizendo aqui, não, na adoração ao Deus exclusivo, que Ele nem permite que seja promovido imagens e esculturas que vão desvirtuar essa adoração, que isso não é tolerado. Ou seja, que eu e você precisamos lembrar disso, que nós precisamos tomar uma decisão, se nós identificamos ídolos no nosso coração. E quem são esses promotores desses ídolos na nossa vida? E que essa ação oculta, essa idolatria oculta, camuflada, promovendo uma vida dupla, também é algo que Deus reprova. Não somente eu desvirtuo a adoração particular, mas eu também trabalho para que outros tenham esse desvirtuamento. Porque Deus deseja que a adoração seja exclusiva a Ele. Ele é o Deus único, verdadeiro. Então aqui temos esse desafio em que nós devemos olhar para a nossa vida e lembrar: a adoração errada é feita a um Deus falso, a um Deus mentiroso. E Deus detesta isso. E Ele deixa bem claro para o povo de Israel que agora vai entrar num território cheio de divindades erradas, inexistentes, mas eles vão para aquele meio. E Deus alerta quanto a isso. O segundo valor que nós podemos ver aqui tem a ver com integridade. Versículos 16 a 19 diz assim: maldito aquele que desprezar seu pai ou mãe. E quanto a isso, essa maldição, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Ou seja, agora, ao entrar na terra, Deus estabelece também coisas que Ele já havia falado como mandamentos, que agora Ele traz a ideia de que a prática dessas coisas traz sobre o povo e sobre o indivíduo maldições. E é muito interessante aqui, que se nós olharmos, por isso que eu coloquei nessa categoria da integridade, relacionamento familiar entre pai e mãe, a integridade na questão quanto a terreno, a integridade em não aproveitar das vulnerabilidades da pessoa para levá-la a um erro. E também aquele que é tão desonesto que quanto ao fraco, ele usa, né,
da sua capacidade maior para prejudicar os direitos, né? O que Deus quer é que o povo de Deus seja diferente. Todas essas atitudes de engano, de desonestidade, não são próprias do povo de Deus, que Deus quer que seja íntegro na presença dEle e também uns com os outros. E aí ele começa dizendo, com aquele que despreza pai ou mãe. E uma das maneiras aqui que a gente pode ver o contexto de Deuteronômio, que o desprezar é a desobediência aos pais, é não honrá-los, pode evoluir mais para frente do cuidado com eles, mas reflete também os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, para que você tenha vida longa na terra. Então, essa palavrinha que apresenta aqui, ela implica um desrespeito que a pessoa poderia ter, bem ativa, como insultar, negligenciar os pais. Então ele está dizendo, é maldito quem age assim. Filhos menores, filhos que estão debaixo da autoridade dos pais, você deve lembrar disso. O primeiro mandamento com promessa. Então, no mandamento estabelece, quem honra pai e mãe, quem os obedece, vai estar num círculo de proteção do cuidado de Deus. Mas agora do outro lado, Deus alerta, olha, o desobediente, o que despreza o seu pai e sua mãe, agora está também debaixo do perigo de consequências ruins, e aqui chamada de maldição. Então muita atenção a isso. É muito interessante quando a gente vê que, de certa forma, nós pais, muitas vezes estamos criando os nossos filhos para que nós sejamos desobedecidos, tolerando a desobediência deles. Mas também nós estamos empurrando os nossos filhos para que eles caiam nessa maldição aqui. Então é tarefa de nossos pais ensinarmos os nossos filhos a nos obedecer, a entender a autoridade paterna. Então, filhos, fiquem alertas. Pais, ensinem a obediência. Também ele vai falar aqui sobre a desonestidade, alguém que muda ali, né, os marcos de um terreno. A gente tem alguns topógrafos aqui que entendem disso. Olha, não, eu vou pegar aqui mais 1000 metros para mim, né? Já que não é de ninguém, é meu. Aqui ele está dizendo, é do meu próximo, mas como a gente, na compra lá, a gente acertou assim, onde o gato andar, é a divisa do terreno, né? Agora eu peguei esse aqui para mim. É isso que ele está alertando. Mas mais do que essa coisa ali, né, topográfica, está falando do coração de alguém que sabe que a divisa é do meu próximo, não, e eu não vou participar dessa desonestidade. Como também, olha que interessante, aquele que fizer o cego errar o caminho. Eu sei que aquela pessoa tem uma vulnerabilidade de conhecimento, ela tem uma dificuldade de fazer ali, né, ir por um caminho, e aquela pessoa conscientemente, é cego, vai para esse caminho aqui, né? Nos nossos dias seria dar uma informação errada, saber que aqui eu posso ganhar um pouquinho de vantagem, porque não conhece tudo. Então, é esse tipo de engano, né? Eu vejo, o outro não vê, e eu posso indicar o caminho errado para o outro. Então isso também tem a ver com integridade, né? Eu sei que tem uma dificuldade de compreensão, de executar algo, eu vou te ajudar, e vou te ajudar até o fim, né? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que prestam auxílios para idosos com celular, né, ali, instala esse programinha para mim, o WhatsApp sumiu, né? Outros que fazem serviços mais difíceis, ajudam irmãos a fazer o seu imposto de renda, e tem feito isso com fidelidade, como se fosse o seu próprio, porque está ajudando uma outra pessoa. Isso é muito importante, bonito, e aqui
está dizendo que isso não aconteça no nosso meio, algo que, no sentido do errado, né? Mas se vai ajudar, vai orientar, explique direitinho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, também vulneráveis, não tirar, não prejudicar alguém que tem o direito, né? E meus amados irmãos, é uma demonstração que Deus tem padrão de integridade e que Ele quer que, independente da condição do outro, eu, como salvo por Cristo, como povo de Deus, como povo da aliança, eu vou viver a integridade estabelecida por Deus. Aí vem os versículos 23 a 24, ou 20 a 23, desculpe, que agora ele vai falar sobre sexualidade. Essa repetição, aquele que tiver relações sexuais com, aquele que tiver relações sexuais com. E aí então ele, versículo 20, com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai. Aquele que tiver relações sexuais com um animal, aquele que tiver relações sexuais com a irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe. Então aqui ele está combatendo o sexo errado, e o primeiro aqui, o destaque é a questão do incesto. O versículo 20, destacando essa ideia de que profanar o leito do seu pai, né? Então tem a mãe faleceu, ou eles não estão mais casados, e aquele homem, aquele jovem, ele não procura sexualmente a sua madrasta, e aí falando, profanando o leito do seu pai. Então ele estabelece uma regra aqui da vida sexual, que é bem diferente daquela que o povo teria lá naquela terra, porque os cananeus vale tudo, e agora Deus está dizendo para eles assim: olha, vocês vão para uma terra que lá não tem lei, não tem padrão da pureza sexual. Eu estou estabelecendo para vocês aqui limites. Eu estou estabelecendo para vocês aqui que não vale tudo. E que a pureza sexual é algo que deve ser valorizado. E aí nós lembramos então, né, que a sexualidade é algo belo que Deus deu para o ser humano. E ele descreve isso lá em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então é um contraste aqui, em que nós podemos buscar a bênção de Deus estabelecida aqui, como Ele estabeleceu como um padrão lá no Jardim do Éden, e está dizendo assim: olha, agora vocês vão para uma sociedade que não tem padrões, que não valoriza a pureza sexual. Eu quero que vocês sejam diferentes, e saibam que eu reprovo esse tipo de comportamento. A sexualidade errada dos cananeus é condenada por Deus, e pede para que o povo se afaste dessas práticas. Sabe por que Deus também estabeleceu isso? Porque também Ele sabia, e colocou isso, e ficou evidente no livro de Juízes, que a sexualidade errada rouba o nosso coração. Ele não está somente pensando ali no momento em que a pessoa está num leito, tendo uma relação sexual, mas que o trabalhar é muito antes, é no coração. E ele vai alertar: olha, não faça isso, porque aquela conduta sexual levará o seu coração para longe de Deus. Mas vem a bênção de Deus. Provérbios capítulo 5, versículos 15 a 19, a partir do versículo 18, que eu quero focar aqui, que está escrito, né? Seja bendito o seu manancial, alegre-se com a mulher da sua mocidade, coça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Está falando que num contexto de aliança, primeiro com Deus e com o seu cônjuge, é uma bênção. Então o que é a maldição? A maldição é que é o sexo errado,
Proibido com essas maldições aqui, o sexo com animais, o sexo fora do padrão de aliança, profanando o leito do pai, sendo com irmã, ou com a meia-irmã, né? No caso aqui, ou meio-irmão, a sogra. Então Deus fala assim, de novo estabelecendo um padrão, que a sexualidade saudável, dentro dos padrões de Deus, é feita entre um homem e uma mulher, num contexto de aliança clara, que Deus reconhece que foi feito entre ele e também entre os dois. Durante muitos séculos, durante muito tempo, talvez aqui o grande problema seria, né, o sexo antes do casamento, o adultério, a bestialidade. Mas hoje, com o advento desse instrumento aqui, um grande alerta é a pornografia, que tem trazido muitas tristezas a cônjuges, e que alguns têm experimentado a consequência terrível desse tipo de situação em suas famílias. Mas pais, de novo, eu vi uma palestra que eu achei muito interessante, que no passado nós nos preocupávamos com os nossos filhos, deles se envolverem com drogas, envolverem-se com o álcool, e aí a gente faz toda aquela proteção, quando a gente costuma viciar os nossos filhos com esse aparelho aqui, que produz dopamina, que faz com que nós adultos fiquemos viciados, que as nossas crianças também. E aquela preocupação que a gente tinha com o maconheiro, o viciado em cocaína, que lá minha avó falava, toma cuidado com a balinha que alguém pode te dar, que é droga. Então nunca aceitava bala de ninguém, podia ter uma droga ali naquele meio, né? Agora nós, pais, oferecemos para os nossos filhos, filho, isso aqui é para te acalmar, e a gente esquece que isso aqui também é para te viciar. E aqui quantos, logo cedo, dizem os especialistas, com 7 anos, é a primeira experiência com sexualidade errada, fora dos padrões de Deus, dessa geração. 7 anos de idade. Vamos ficar alerta, meus irmãos. É muito importante. Essa maldição aqui foi renovada no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 8, um texto que fala sobre a santificação, que a gente deve se abster da imoralidade sexual. Olha a partir do versículo 6, porque contra todas essas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. O vingador. Então, maldição é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem, aqui tem um texto claro, que Deus é vingador de uma sexualidade errada. E aí a gente sempre pensa no desafio aqui, de você, quem está aqui na faixa dos 11 anos, não se levar pelas conversinhas da escola, mas chegar para o seu pai e sua mãe e falar assim, olha, eu vi esse termo, me mostraram isso aqui, e antes de você, pai, ficar, meu filho, filho, vamos conversar. Eu lembro quando ainda estava lá no seminário, quando nós ouvimos orientações do pastor Davi Merck sobre sexualidade, ele falou assim, o pai de Provérbios chega antes dos coleguinhas, dos amigos.
Abra um canal de comunicação com seu filho, no seu ritmo, obviamente, a gente entende isso. Mas desde já, ensine que há papéis claros e a identidade correta. Há um processo em que a sexualidade deve ser feita no contexto do casamento. Coloque no coração do seu filho desde cedo. Mas também que há identidade certa, macho e fêmea, homem e mulher. Para quando chegar os outros argumentos, você já preparou seu filho para combater esse tipo de ensino, não intelectualmente, no coração. Eu ensinei que meu filho ama a palavra de Deus. E que pode vir a maior autoridade do mundo, estabelecendo ali como um monte de letrinha depois do nome, doutor isso, doutor aquilo, aonde? Não, eu aprendi com meu pai, com minha mãe, amar a palavra. Ele conversava comigo andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, em todos os momentos. Eu sei que é importante ali o momento em que você faz um culto doméstico, mas eu digo, meus amados irmãos, a nossa casa tem que estar imersa na palavra de Deus. Cada enxadada é uma minhoca, cada situação, olha, a palavra de Deus diz isso. E ensinar os nossos filhos a amar e valorizar a palavra de Deus. Quando ele estabelece aqui que há bênção e maldição, não é simplesmente para a gente ficar reivindicando promessas de Deus, não é isso, mas é ensinar para os nossos filhos, dizendo assim, olha, tem valor, Deus abençoa o obediente, e há consequências tristes e ruins ao desobediente. Também outra categoria aqui, pelo menos 2 versículos falando sobre assassinato, morte, que no raciocínio inverso, ele está nos ensinando a valorizar a vida, e que nada vil ou mal deve atentar contra essa vida. Versículos 24 e 25, maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. Maldito aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E aí todo o povo dizer amém, dizendo, olha, são malditos quem faz isso. Obviamente a gente já viu que Deus valoriza a vida é propriedade de Deus, Ele é o doador da vida. Nós temos valor, a nossa vida tem valor por causa da imagem de Deus que nós somos. Gênesis 9, 6 e 7 fala que aquele que tira a vida de alguém perde o direito de viver. Então é a base dessa maldição. Então eu devo valorizar a vida de tal modo que o dinheiro ou o anonimato não justifica tirar a vida de ninguém. Então ele está falando assim, olha, uma sociedade que vê alguém que mata, ou que tem um assassinato, e ninguém descobre, deveria ser uma agressão para essa sociedade, não deveria ser algo que a gente aceita passivamente. Na sociedade de Israel isso não deveria ocorrer. Matou escondida, essa pessoa é maldita, e quando ela for descoberta, ela vai pagar as penas, mas se ela não for descoberta, a maldição de Deus está sobre ela. E no nosso país, as pessoas morrem, matadas, é mais uma estatística, não nos incomoda. Mas também condena aqui que a gente deve valorizar a vida de tal maneira que nenhuma vantagem financeira é motivação para tirar a vida de alguém. Maldito aquele que aceita suborno para matar uma pessoa inocente. Eu estou precisando de uma grana aí. Quer matar alguém aqui? Eu te dou aqui, você resolve seus problemas financeiros. Maldito. E olha que interessante, o Salmo 15, versículos 1 e 5 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá
morar no teu santo monte? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem age assim, evitando essas coisas, jamais será abalado. Ou seja, o suborno aqui é condenado por Deus. Então, o valor da vida, aquele povo que vai entrar naquela terra, deve valorizar de tal maneira que é maldito aquele que tirar a vida do seu próximo escondido, e aquele que mata recebendo uma vantagem financeira. E por fim, no versículo 27, no capítulo 27, 26, diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então agora, finalizando as maldições, todo o povo reunido deve celebrar a obediência à aliança de Deus. Obedecer é o padrão de Deus. Então aquela pessoa que disser assim: o padrão de Deus não é para mim, eu vou desobedecer, essa pessoa é maldita. E o povo devia concordar: olha, aquele que desobedece aos padrões de Deus está trazendo sobre si a realidade de ser maldito. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, de novo, quem está em segurança, quem está protegido, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. O que é comparado a isso? Aquele que ouve a palavra e pratica. É muito sério o que Deus está falando aqui para nós. Ou seja, a obediência deve caracterizar a nossa vida. Concluindo, meus irmãos, aqui nós temos o povo ouvindo algumas condenações e deveria dizer: amém, é maldito. Mas eu e você corremos um risco, que é não dizer amém. O caos está quando a gente inverte os valores. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Provérbios 17:15 diz assim: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e condena o justo. Ou seja, naquele momento, todo o povo seria reunido, falaria-se essas maldições, e o povo unânime devia dizer: é verdade, eu concordo com isso, Senhor, o que o Senhor disse está certo, essa pessoa é maldita. Mas eu e você corremos o risco de falar: veja bem, não é bem assim, é duro demais, não, sabe, tem um jeitinho. O povo de Israel está sendo chamado a atenção aqui, a concordar com Deus, é maldito. E eu e você também somos chamados diariamente a tomar cuidado com isso. É pecado? É pecado. É errado? É errado. E a gente também tomar cuidado com: veja bem, não é assim, né? É outro tempo, mudou. Não, é expressamente pecado. Não devemos inventar pecados que a Bíblia não diz que é pecado. Mas se é pecado, nós devemos concordar com Deus. Agora, a segunda realidade desse texto, que fala sobre os malditos, e que nós devemos dizer: eu concordo com isso, é que Jesus, Ele levou a maldição no nosso lugar. Aquelas pessoas praticassem aquilo, estariam debaixo de uma maldição, mas mesmo assim, elas poderiam recorrer ao sacrifício do Cordeiro para tratar essas questões. E eu e você temos esse privilégio, nós conhecemos já o Cordeiro. Ele fez maldição no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter uma vida nova, uma vida diferente.
Nós não vamos entrar numa terra. Isso aconteceu com eles lá. Mas os princípios que nós temos aqui é: Senhor, eu fui redimido, teu sangue me lavou, eu fui perdoado, o Senhor levou sobre si toda a minha maldição. Senhor, é o meu coração que eu sirvo ao Senhor. É o Senhor que merece a minha adoração exclusiva. É o Senhor que merece a minha santidade, a minha transformação, a minha vida que te honra. É a esperança que também a gente vê na palavra de Deus, que na cruz, Cristo nos deu o privilégio de fugirmos das maldições. E por isso que nós temos o privilégio hoje de celebrar a ceia pensando nisso. É maldito, a gente concorda, a gente acha que há erro, há pecado, mas a gente tem o sangue de Cristo, que purifica a gente de todo pecado e que nos dá a oportunidade para uma vida transformada pelo Evangelho. Que Deus nos abençoe a fugir das maldições e correr para a bênção do sangue de Cristo diariamente na nossa vida.